Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso de Redes Computadores, né? Meu nome é Marlon de Souza Cabral e também estou com outro professor aqui, o professor Saulo, né? Seja muito bem-vindo, Saulo. Isso mesmo. Sejam todos bem-vindos, gente. Hoje eu estou aqui na figura de professor assistente, toda uma figura muito confortável, porque o professor Marlon está aqui ao lado. É um professor especialista nessa área, mas daqui a pouco ele vai se apresentar. Eu vou aproveitar que ele passou aqui para mim e vou dizer, estive aqui com vocês recentemente na disciplina de Análise e Projeto de Sistemas 2. Eu sou o professor Saulo Macedo, sou formado em Sistemas de Informação, pós-graduado em Tecnologias da Informação e Comunicação, lá no estado do Acre. Eu estou aqui, gente, para poder ouvir vocês. Os professores presenciais que estão aí são os nossos olhos e ouvidos. Eles vão passar todas as dúvidas que vocês têm aqui através do chat. E é o que a gente pede. Participem, não levem dúvidas para casa. Hoje a gente vai aprender sobre um universo paralelo que existe aí nessa área de internet, de sistemas de informação que a gente tem, que são as redes de computadores. É o que faz com que as coisas realmente possam acontecer. Pré-requisito para que a gente possa programar para algum ambiente, a gente tem que ter essas conexões aí e o professor Marlon vai trazer como que isso acontece para a gente. Eu peço só que vocês participem, gente, não levem dúvidas para casa, tá bom? Bom, pessoal, né? O professor Saulo se apresentou, então continuando, meu nome é Marlon, né? Também estarei com vocês nessa disciplina, né, de redes. Não fiquem com dúvida, pergunte, né? Meu nome é Marlon, mais uma vez falando, né? Sou da área de redes também com vocês, então estamos em casa aqui, né? Minha formação em redes mesmo, me formei em João Pessoa, na Paraíba, estou aqui para ajudar vocês e qualquer dúvida, pessoal, é só perguntar, pode perguntar durante a aula, o professor Saulo vai estar auxiliando, qualquer coisinha, não esqueçam, certo? Então vamos para o nosso objetivo da nossa aula, ok? Vamos lá. O objetivo da disciplina, né, começando, é compreender os fundamentos de rede e os modelos de referência, ok, pessoal? Né? Marcando aqui, ó. Conhecer os componentes de redes de computadores, identificar os padrões de comunicação de rede, diferenciar os meios de transmissão. Esses são os objetivos da nossa disciplina, né? E a nossa ementa, classificação e componente de rede, arquitetura, serviços, tecnologias, topologias, redes locais metropolitanas e de longa distância, meios de transmissão, padrões de comunicação, modelo de referência OSI e arquitetura TCP/IP. Ok? Professor Marlon, muita gente deve estar se perguntando aí no curso, né? Mas eu estou fazendo um curso de informática para a internet. Por que que eu estou vendo essa disciplina de redes de computadores, não é isso? A gente tem que entender o que está por trás daquilo, como que a gente faz, como que a gente digita o endereço, simplesmente um www. Alguma coisa lá no browser, e a gente tem aquele retorno, onde que aquilo está armazenado, como que a gente faz para acessar isso, quais são as tecnologias que a gente tem para poder fazer esse acesso. Isso tudo é muito importante para quem está aqui no curso de informática para a internet também. Lembrando que vocês vão trabalhar para isso, né? Prover esses serviços aí também disponíveis e deixar isso disponível de alguma forma. O que vocês vão utilizar? Redes de computadores para isso. Né, professor? Só complementando aí para deixar bem claro esses objetivos em relação ao aluno, do porquê que ele tem que saber essa disciplina. Tá bom? Agora eu vou deixar o senhor continuar, professor. Não, vamos lá, né? A nossa aula 1 aqui, nosso slidezinho que nós iremos ver hoje, é a classificação e componente de redes, né? Redes locais, metropolitanas e de longa distância e as topologias, ok? Objetivos da aula: assimilar os conceitos de rede, conhecer os componentes de redes, entender a classificação das redes e sua topologia. É isso? Vamos primeiramente saber o que é uma rede. Uma rede é um conjunto de dispositivos interligados capazes de trocar diversos tipos de informações e compartilhar recursos. Quando se fala em dispositivos, pode-se incluir qualquer tipo de dispositivo que compartilhe informações com o outro, utilizando ou não a internet. Nós já vamos esclarecer isso aqui, né? Por que nós falamos utilizando ou não a internet?
Muitas pessoas confundem quando tratamos o conceito de internet e redes, não é isso? Quando falamos em redes ou redes de computadores, muitos logo pensam na internet. Não é errado, porém pode se induzir ao erro quando ao real conceito de rede, né? Quando falamos em um conjunto de dispositivos interligados, trocando informações e compartilhando recursos, referimos aos smartphones, aos tablets, notebook, smart TV e entre outros, né? Por exemplo, o smartphone, quando a gente envia e recebe arquivo via Bluetooth, utilizamos uma rede, porém não utilizamos internet para isso. Então, vem cá, aluno. Então, ó, para esclarecer exatamente esse slide, esse conceito, né, o que é rede, o que é internet, muitas pessoas associam a internet à rede. Está errado? Não, não está errado. Porque a internet ela é uma rede, mas o conceito de rede em si, né, é o quê? São dois ou mais dispositivos trocando informação. Por que dispositivo? Antigamente, se vocês procurar alguns livros ou assuntos, eles se referem mais a computadores, mas nós avançamos muito na tecnologia, então nós não temos hoje em dia só computador. Então nós temos tablet, nós temos smart TV, nós temos celular, temos tudo hoje que se comunica. Então por isso nós falamos dispositivos. Então dispositivos conectados. Dois ou mais conectantes formam-se uma rede. Quando eles compartilham recurso, então compartilhando esse recurso, formam uma rede. Para ficar mais simples o entendimento e separar a rede de internet, é justamente quando nós enviamos um arquivo. Exemplo, eu quero enviar um arquivo para o professor Saulo, que está aqui do meu lado, né? Ou seja, professor Saulo, eu quero mandar para o senhor um arquivo via Bluetooth. Eu quero mandar uma música, quero mandar uma foto. Quando eu vou enviar para o professor Saulo esse arquivo, necessariamente eu não preciso ter internet. Não é isso? Eu vou simplesmente usar o Bluetooth e mandar para o celular dele. Automaticamente, nessa conexão, nós criamos uma rede. E nós não estamos utilizando a internet, né, professor? Com certeza. Não é isso? E isso. Tem um outro exemplo também que a gente pode estar caracterizando essa situação, que é em relação à impressão. Não é isso? Você está trabalhando, aí a internet cai. O usuário, quando não tem acesso à internet, a primeira coisa que ele vai falar é ligar lá no departamento de TI e vai dizer, olha, não tem nada funcionando. Mas no momento seguinte em que ele queira fazer uma impressão, ele consegue. Por quê? Porque o recurso internet que não está disponível, ele não tem acesso ao que está fora da organização. Mas aquilo que está dentro, o compartilhamento entre os recursos das máquinas, servidores, que são termos que a gente vai ver mais para frente, ainda estão disponíveis através dessa rede. Então ele consegue fazer essa impressão normalmente, sem dificuldade alguma, mesmo não tendo internet. Então não sei se ficou bem claro, mas a ideia é o seguinte, uma rede necessariamente não está dependendo aí da internet para que a gente possa ter esse compartilhamento e recursos dentro de um mesmo ambiente. A gente pode ter isso, como o professor falou, com smartphones, através do Bluetooth, que a gente cria uma rede pareando esses nossos dispositivos. E também a gente pode ter aí com o Smart TV, se estiver conectado em uma mesma rede, você consegue fazer espelhamento do seu celular na Smart TV, que são recursos que a tecnologia está evoluindo e está trazendo aí recentemente para a gente. Atualmente também a gente vive na questão da internet das coisas, não é, professor? Exatamente. Então a gente utiliza recursos de tudo em que está conectado, em que existe essa conexão, porque a ideia é compartilhar ao máximo. E para a gente poder utilizar esses recursos, a gente tem uma rede que cria entre esses dispositivos, que é a rede das coisas, tá? Então tudo isso a gente forma para quê? Para poder compartilhar recursos entre um equipamento com o outro. Isso mesmo, professor. Então, pessoal, voltando, rede é o quê? Dois ou mais dispositivos interligados comunicando, trocando informação. A internet, ela é o quê? É o conjunto de várias redes, ou seja, várias redes, né, em escala global se comunicando, ou seja, a rede aqui da cidade, da sua cidade, a rede do estado, do país, comunicando com outro país. Então, quando você acessa um site em outro país, nada mais é do que a sua rede aqui se comunicando com outra rede lá. Por isso que existe a internet. A internet é esse conjunto global de redes.
Entendeu? Então, vamos deixar bem claro esse conceito. Quando a gente falar somente em rede, é o quê? É a comunicação de 2 ou mais dispositivos, certo? Usando ou não a internet. Não é obrigado a ter internet, certo? A rede em si, para funcionar, não é obrigada a ter internet. Agora, a internet em si é obrigado a ser vários conjuntos de rede. Não vamos esquecer disso. Vamos voltando lá para o nosso slide lá, né? Utilizando ou não a internet, ó, do mesmo modo que podemos ter vários computadores interligados e sem acesso à internet, porém todos criam o quê? Criam uma rede, uma vez que estão interligados e compartilhando informações. Não podemos esquecer disso, pessoal. Mas, ó, esclarecendo aqui, o que é a internet? A internet é o quê? São vários dispositivos interligados em escala mundial, pessoal. Ou seja, quando nós vamos acessar uma página localizada em um servidor em outra localidade, por exemplo, no Japão ou qualquer outra localidade, nós estamos utilizando a internet para poder visualizar essas páginas, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho sobre os componentes de rede. O que são os componentes de rede? Ó, sabemos que toda a rede é composta por dispositivos que se comunicam, ok? Contudo, para que isso ocorra, existem diversos tipos de componentes que formam uma rede. A seguir, conheceremos alguns componentes encontrados frequentemente em uma rede, pessoal, certo? Os servidores, né, esses que são computadores que oferecem algum tipo de serviço, eles existem com o intuito de oferecer recursos, certo, pessoal? Para que os computadores realizem o trabalho. E o cliente, que são os computadores que acessam o recurso oferecido pela rede através dos servidores, ok? E recurso, pessoal, o que é um recurso? É qualquer coisa que possa ser oferecida na rede, como o quê? Impressora, arquivos, internet e outros serviços que você pode também estar utilizando. A infraestrutura, que é o que você utiliza, é o quê? É os dados que trafegam utilizando dispositivos físicos, né? A definição de cabeamento é o meio em que os dados trafegam, ou seja, utilizando fibra ótica, rede sem fio, o cabo coaxial também, pessoal. Então, a infraestrutura é tudo que você vai estar utilizando para poder passar as informações do seu computadorzinho. A gente tem exemplo também, professor, dos roteadores, suítes que fazem parte de toda essa infraestrutura necessária. Isso, correto. Professor. E os servidores, questão de servidores. Quando a gente publica um site na internet, a gente tem que oferecer o serviço web, tem que montar um servidor web para quê? Para que as pessoas que tenham interesse, né, no mundo todo possam acessar aquela minha página da internet. Ela tem que ficar armazenada em algum canto. E esse canto é um computador, é uma máquina que a gente vai denominar de servidor. Por quê? Porque ela vai servir aquelas pessoas que procuram aquela requisição, aquele meu site, né? Então, isso tudo tem que ser configurado de uma forma em que todos tenham acesso, através da internet, se isso estiver fora do mesmo ambiente, da mesma rede, ou através da minha própria rede, se isso estiver no mesmo ambiente. Perfeito, professor, né? Continuando, esses recursos, esses serviços, esses dispositivos que existem na rede, nós também vamos nos aprofundar, falar mais na próxima aula, né? Então, vocês não podem deixar de participar, pessoal. Né? Continuando sobre a classificação das redes, nós vamos entender como tudo é dividido, ok? Então, ó, nossa classificação de rede de computadores. As redes de computadores podem ser classificadas de diversas formas, certo? Porém, a forma mais básica de classificação pode ser da seguinte forma, ó. Segundo a sua abrangência geográfica, segundo a sua topologia e segundo a sua finalidade, certo? A classificação de acordo com a sua abrangência é a mais comum, utilizada pelos administradores de rede no dia a dia. É o que mais nós utilizamos no nosso dia a dia, pessoal. Primeiramente, abrangência geográfica. Nós vamos falar de LAN, pessoal. A nossa rede de área local, chamada também de rede local, é o modelo de rede de computadores mais utilizado em nosso dia a dia. Há um limite geográfico para esta rede. É uma rede que está no mesmo ambiente
físico, pessoal. Nossa ilustração mostra aqui o nosso dispositivo, como o nosso professor Saulo falou, switch, que é um dos dispositivos de rede, e nele estão interligados o quê? O nosso servidor, a nossa impressora, os nossos computadores, não é isso? O nosso modem ADSL para pegar a internet, certo? Então, isso daqui é um exemplo de dispositivos que estão ligados e funcionando em nossa rede local. Vem aqui para cá. Não, professor, então, muitos dos nossos alunos já foram em LAN house, não é isso? Sim. Então, LAN house é um exemplo que de LAN, uma rede local. Por isso, exatamente tem esse nome, pessoal, né? LAN house é uma rede local onde diversos computadores estão no mesmo ambiente físico, se comunicando, trocando informação, e é um meio que muitos nossos alunos utilizam para pesquisar, até para ir para jogos, imprimir e Redes sociais. rede social, e por aí vai. O AVA também, né, professor? Exatamente, professor. Então, a nossa LAN, pessoal, é uma rede local. Não esqueça, ela faz parte do mesmo ambiente físico, né? É uma sala que você vai lá na biblioteca, você vai pesquisar, então é aquela infraestrutura física daquele mesmo ambiente. Não esqueça, pessoal. Lançar um desafio aí, professor. Deixa na tela a imagem aí. Tem esse dispositivo Firewall, né, professor? Os alunos estavam tendo a disciplina agora há pouco de segurança da informação. Não é isso? Então, o Firewall é um dispositivo de segurança que faz parte de uma rede de computador, que vai me proteger de invasões ou algo, né, e de alguém mal intencionado que queira fazer dentro da minha rede. E aí eu deixo o desafio para que vocês possam perguntar para a professora Juliana, na próxima aula, como que o Firewall pode ser implementado dentro de uma política de segurança da informação também. Não é isso, professor? Isso aí, então, pessoal. Nós temos aí, passamos um desafio para vocês, para perguntar para a professora Juliana e para o Jordano, né? Passaram o trabalho para a Juliana e para o Jordano, exatamente, perguntando o que é um firewall e o funcionamento dele. Isso, como que isso pode interferir dentro do meu plano de segurança lá na minha organização. Exatamente. Né? Na rede o professor vai abordar também nas próximas aulas. Isso, nas próximas aulas nós vamos entrar em detalhe. Vocês podem ir lá perguntar para a professora Juliana e falar que o Saulo pediu para perguntar, tá, pessoal? Não esqueçam. Continuando aqui, pessoal. Aqui, ó, nossa WLAN. O que seria WLAN, pessoal? É o mesmo conceito de LAN. Porém, nós estamos utilizando o quê? Wireless, pessoal. Eu tenho certeza que vocês já foram na casa de alguém e pediram a senha da internet sem fio de lá. Então, o que Tem é? até um vídeo muito famoso, né, professor, no YouTube aí, que é uma música, né, uma paródia com a senha do Wi-Fi, né? Exato, com a senha. Todo mundo fica preocupado, né, quando chega no ambiente tem lá a notificação, opa, uma rede de Wi-Fi disponível. Meu Deus do céu, qual é a chave, né, professor? Qual é a senha? Exatamente. Tá aí, ó. É uma forma de rede também, que é a WLAN. O professor vai explicar agora para ele. Corretamente. Então, a nossa WLAN é rede local, porém é sem fio, pessoal. Utiliza o mesmo conceito de LAN, porém não utiliza cabos, pessoal, para conexão. Utiliza o quê? Ondas de rádio, né? Os dispositivos na rede se conectam através dessas ondas de rádio. Ou seja, é uma LAN sem fio. Facinho, pessoal. WLAN e LAN tem o mesmo conceito. Não tem nem como errar na hora da prova, pessoal. Certo? Estrutura dos outros polos eu não conheço, professor, mas o aluno aqui do polo de Porto Velho, ele conhece e ele faz utilização dessa WLAN quando ele entra no polo dele. Se for ver, chegando perto da sua sala de aula, você procura na parede ou no teto uns equipamentos brancos. Aquilo lá a gente chama de access point, ele que vai te dar o acesso a essa WLAN disponível aí. Aí também já fica o desafio para que vocês possam interagir aqui conosco. Verifiquem se na localidade de vocês, no polo de vocês estão utilizando uma LAN ou uma WLAN para que o tutor possa se comunicar com a gente. Então já lancei esse desafio, agora não é mais com a Juliana nem com o Jordano, é comigo, né? Por favor, peço que vocês comuniquem aqui através do chat para ter a participação também, né, professor? E tentar saber como que é a realidade de cada um de vocês aí na outra ponta. Correto, pessoal. Então, pessoal, não esqueçam aí do desafio do professor. Está lançado o desafio, então conto com vocês, certo? Nossa próxima abrangência geográfica é rede metropolitana, aqui, ó. MAN. Agora que o negócio começa a pegar, pessoal. É uma rede dentro de determinada região. É isso? Que região é essa?
uma cidade, pessoal, onde diversas redes comunicam-se, é denominada MAN, pois essas redes encontram-se na mesma região geográfica, ou seja, na mesma cidade. Mesmo que redes diferentes usem a internet para comunicar-se entre elas, estas redes, se essas redes estiverem dentro da mesma cidade, pessoal, deve-se classificá-las como MAN. Então, vem para cá. Então, pessoal, esse conceito é muito importante. Por quê? Porque se essa rede estiver dentro fisicamente da mesma cidade, é MAN, pessoal. Um exemplo, eu tenho uma empresa aqui, né, uma farmácia, e tem uma outra farmácia em outro bairro, né, localizado na cidade. Essas duas farmácias, elas se comunicam, só que elas estão fisicamente distantes, porém, na mesma cidade. Se tiver na mesma cidade, pessoal, é MAN, ok? Mesmo utilizando a internet para se comunicar. Então, não esqueça disso. Se tiver na mesma cidade, é MAN. Não esqueça desse conceito. É um conceito muito importante para vocês diferenciarem do próximo conceito que nós vamos abordar, que é o conceito de WAN, pessoal. Ok? Então, voltando para cá. Abrangência geográfica. WAN, pessoal. O que seria a nossa WAN? Rede de longa distância. É a rede que interliga diversos sistemas de rede de computadores que estão localizados em regiões fisicamente distantes. Um grande exemplo da WAN é o que nós abordamos? A internet, que pode ser usada como link para interligar diversas redes de empresa fisicamente distantes, que foi nós que acabamos de falar. Ok, pessoal? Então, aqui está uma ilustração de uma WAN, ok? Nós temos a nossa matriz aqui e temos as filiais, certo? Só que essas filiais aqui, pessoal, elas estão interligadas utilizando a internet e estão fisicamente, pessoal, em outras regiões, ok? Elas não estão na mesma cidade, elas estão em uma região fisicamente distante, pode ser em outro estado, pode ser em outro país, em uma outra região. Então, por isso que vocês têm que ficar de olho no conceito. Se elas estão interligadas na mesma cidade, é MAN. Se for em regiões distantes, ou seja, outro estado, outro país, é WAN, pessoal. Quem quiser criar uma rede ali entre Guajará-Mirim e Guarará-Mirim, né? Uma rede internacional ali, consegue fazer utilizando essa topologia aí, topologia não, essa classificação, né, professor? Exatamente. De abrangência geográfica WAN. Tá? É um exemplo aí entre duas cidades distintas aqui na nossa região, que a gente pode estar aplicando essa forma de classificação da rede. Corretíssimo. Continuando, pessoal. Abrangência geográfica aqui, ó. SAN. O que é a SAN, pessoal? É uma rede de armazenamento. Ela é específica para isso, pessoal. Ela é o que? Ela compartilha uma base de dados em determinado ambiente físico. Um exemplo é o que? Os data centers, pessoal, que são ambientes especialmente projetados para os servidores e sistemas armazenar dados. Um exemplo aqui é o data center do Google. Tem a fotinha lá no Google do data center. Pessoal, isso daqui é um ambiente extremamente grande, ok? É um galpão enorme. Isso daqui, pessoal, são servidores. Ó. Se nós olharmos aqui, ó, nós temos diversos servidores, que é por onde as pesquisas de vocês, os dados, e-mail de vocês passam. Então, isso aqui é uma realidade do que é uma SAN. A gente pode ter SAN dentro do próprio Instituto Federal também, né? Exatamente. Você que vai fazer uma aplicação web, aí ao longo do seu curso, ou quando você sair, que você vai ter que precisar guardar informações de dados de usuários, dados de serviços, arquivos, você com certeza vai fazer utilização de bancos de dados. Esses bancos de dados eles devem ser armazenados nesses repositórios específicos que vão ser acessados através dessa rede que é a rede
SAN, tá bom? Então, para que a gente possa ter uma aplicação aí no nosso curso. E aí você tem todos os dispositivos, tudo, às vezes fica em um rack só dentro do meu data center, né? Mas você tem todos os dispositivos, switch, tudo que precisa para poder ter o acesso a essa rede específica. Perfeito, professor. Continuando aqui, nós acabamos de falar no começo, PAN, pessoal, o que seria PAN? Rede de área pessoal. Por que nós falamos no começo? Porque é uma rede doméstica que interliga diversos dispositivos utilizando o que, pessoal? Bluetooth ou infravermelho, certo? Então, quando nós criamos uma redezinha entre um celular e outro, eu posso interligar mais de um celular, pessoal. Então, nós estamos criando e formando uma PAN. Se nós estamos utilizando essa tecnologia, né, isso, Bluetooth infravermelho, nós estamos criando uma PAN. Pode fazer isso em casa, né, professor? Pode fazer em casa, sim. Quer conectar o smartphone com a Smart TV, impressora, computador, tudo no mesmo ambiente, você pode utilizar uma PAN para poder fazer isso. E hoje você encontra até aí nos sites de venda equipamentos, né, para você poder montar tudo isso direitinho dentro da sua casa, deixar tudo interligado e compartilhando os recursos um do outro. Correto. Então, pessoal, nós vimos aqui questão de abrangência geográfica, ok? O que nós vamos ver agora? A classificação segundo a sua topologia, pessoal. Então, quando nós queremos interligar diversas redes que devem comunicar entre si, as linhas de comunicação e os pontos de conexão, temos que escolher como vamos fazer essas conexões, né? Como é que nós vamos interligar esses dispositivos para que todos os terminais possam se comunicar. A forma, pessoal, física e lógica que representa essa chamada é chamada topologia de rede, que representa essa interligação, esse meio como você vai montar fisicamente e logicamente. É topologia de rede, pessoal. Não esqueçam. A topologia mais simples, pessoal, que nós podemos compreender e formar é a interligação ponto a ponto, não é isso? Ou seja, quando um dispositivo está diretamente conectado a outro. Nós temos aqui um computador A, não é isso? E temos um computador B. Eu posso ligar A a B diretamente por um cabo, pessoal, que é esse cabinho aqui. E se eu ligar diretamente um ao outro, eu estou fazendo uma ligação ponto a ponto, porque eu estou indo do ponto A diretamente ao ponto B e vice-versa. Nós estamos utilizando um cabo para poder ligar os dois diretamente, pessoal, ou seja, uma ligação direta entre esses dois dispositivos. Quando nós realizamos essa ligação, nós chamamos a ligação de ponto a ponto. Não esqueçam. Ok? A nossa próxima classificação de topologia é a redes em anel, pessoal. É uma topologia de rede que consiste, certo, computadores ou estações conectadas através de repetidores. Pessoal, bastante atenção nessa observação aqui, ó. Repetidores, formando uma rede fechada. Nessa topologia, os pacotes circulam por todas as estações da rede, de forma unidirecional, pessoal, em um sentido. Ou seja, os pacotes circulam em um sentido único, ok? Na rede em anel, pessoal, cada estação está conectada apenas às duas estações, uma do lado da outra, certo? Formando assim um tráfego circular dos dados na rede. Porém, se apenas uma das máquinas falhar, toda a rede, pessoal, é comprometida, pois as informações, né, que circulam de forma que unidirecional. Um exemplo é a nossa imagem. Ó. Nós temos esse computador aqui, ó, ligado com esse e esse daqui ao lado. Ou seja, a informação ela vai circular em um único sentido. Se nós interrompermos aqui essa ligação, acaba a comunicação entre eles, pessoal. Não esquecendo que entre um computador e outro existe um repetidor, um dispositivo para poder repetir o sinal e propagar para o próximo
dispositivo aqui, para o próximo equipamento. Não esqueçam, pessoal, dessa informação aqui. Vai ser bastante importante para vocês na hora de vocês realizarem o exercício, a prova e as demais questões também. Não esqueçam disso. Então, rede em anel, existe um dispositivo que é o repetidor interligando as estações. Ok? Próxima classificação em topologia, pessoal. Rede em barramento. Na topologia em barramento, as estações estão ligadas em um mesmo barramento físico, pessoal, através de cabos coaxiais. Que cabo é esse, pessoal? O cabo que liga a TV atrás da antena. Ou seja, existe um único cabo que vai de uma ponta a outra, formando duas pontas. Cada uma recebe um conector BNC, pessoal. Ok? Na estação é adicionado um Tzinho, que é conectado ao barramento existente. Atualmente, pessoal, essa tecnologia é obsoleta, ninguém usa mais. É muito difícil você encontrar uma rede utilizando esta topologia, pessoal, ok? Todos os nós são conectados diretamente a um link e não existe outras estações entre este nó, pessoal, certo? Olha a nossa imagenzinha, ok? Tá vendo? Então, essa daqui é o sentido, é o barramento, e cada estação é ligado nesse barramentozinho, ok? Utilizando o cabo coaxial, isso, né, utilizando o professor? cabo que a gente coaxial. utiliza na nossa antena, A nossa lá, anteninha na de TV, parabólica, isso. Quem tem aquele TV a cabo também é o mesmo cabo também. que é mais rígido, que é difícil de você estar manuseando, né? Exatamente. Então, não tem uma qualidade tão boa como os cabos que a gente tem disponíveis hoje no mercado, né? Por isso que hoje está em desuso essa utilização dessa topologia aí, em relação à estrutura mesmo, que é o cabo que a gente tem. Isso. Então, pessoal, por que há uma diferença entre a topologia em barra da topologia em anel? Porque se eu interromper essa comunicação aqui, pessoal, essa parte em diante aqui não se comunicam mais, ok? Deixa de se comunicar. Só vai haver comunicação até o ponto onde foi interrompido. Os demais não se comunicam. Lembrando, na rede anel não funciona mais nada, pessoal. Interrompeu uma comunicação, ninguém se fala. Na barra, aqui não. Aqui ele se comunica até onde foi interrompido. Se interromper no começo, infelizmente, o resto fica sem se falar aí. Então, observem bem essa questão da topologia, ok? E a rede em estrela, pessoal, que é atualmente tratando-se de LAN. É a topologia mais utilizada na rede de computadores. Nesse tipo de topologia, as informações passam por um ponto central, a partir do qual são enviadas para que cheguem ao seu destino. Aqui tem um exemplo aqui do nosso switchzinho, certo? Esse switch aqui seria o nosso ponto central. E todos os dispositivos estão interligados e conectados exatamente nesse switch. Se ocorrer um problema em qualquer computador, qualquer estação, somente aquela estação, pessoal, fica sem comunicação. As demais continuam funcionando perfeitamente. Então, por isso que essa topologia é a mais indicada e a mais utilizada atualmente. Até por questão de manutenção. Porque se você der um problema numa estação aqui, você consegue retirá-la, fazer manutenção e depois colocar de novo e voltar a funcionar. Não é isso? Então, todas as outras estações, as demais, continuam funcionando perfeitamente, pessoal. Agora só não queira ter problema nesse equipamento aí, né, professor? Pessoal, aí que tá, né? Se nós tivermos problema no equipamento aqui, nada funciona também, né? Porque aí todas as estações estão ligadas nele. Aí, neste caso, nós devemos trocar o equipamento para que tudo volte a funcionar normalmente. Ok, pessoal? A topologia estrela possui a vantagem de tratar a comunicação em cada host independente. Host, pessoal, é o computadorzinho, o usuário vocês, é o cliente. Ou seja, caso o outro host não esteja se comunicando com a rede, não prejudicará a comunicação dos demais. Um grande exemplo deste tipo de topologia é ter um switch como ponto central da rede de computadores, ligando-os, ou seja, dois computadores estarão interligados e ligados a quem? Ao nosso switchzinho, que é o que nós vimos na nossa figura, certo?
A gente já viu muita coisa, né, professor, até agora. A gente viu a classificação em relação à área de abrangência. A gente acabou de ver aí a classificação segundo a topologia, a forma que isso é organizado dentro da rede, né? Então a gente tem essa possibilidade de classificar. O ser humano gosta muito de fazer isso, né, professor? Classificar o outro, né? Diz assim, ah, aquele é bonito, é feio, é gordo, é magro, é legal, é chato. Mas por que a gente vai classificar uma rede? Para que a gente possa saber qual é a melhor estrutura que a gente pode aplicar no nosso ambiente. Corretamente. Então isso é importante, até para dimensionar quais são os equipamentos que eu preciso, quais são os recursos que eu vou poder disponibilizar dentro dessa rede. Então, essa é a questão da gente saber a classificação exata da nossa rede, que a gente já tem um ponto de partida e aí o nosso trabalho vai ser bem mais simplificado. A gente vai conseguir atuar e construir uma rede de forma simples, objetiva, clara, levando em consideração essas nossas classificações. E agora a gente vai entrar aí no último tipo de classificação, né, professor, que você já apresentou, que é em relação à finalidade dessas redes. Tá bom? Então prestem bem atenção, gente. Dá uma respirada aí, presta atenção, vai anotando, fazendo as observações e, em caso de dúvida, mais uma vez, por favor, nos passem através do chat aqui. Correto, professor. Continuando com o que o professor estava comentando, realmente nós já vimos, né, questão de abrangência geográfica, né, a topologia, e vamos para a finalidade. Pessoal, não esqueçam, pessoal, que são classificações de rede. Ok? Nós vimos LAN, MAN, WAN, SAN, não é isso? PAN. Então, vocês têm que estar bastante afiado nessa questão da classificação. Para que serve cada uma, como interliga, como que eu vou ligar os dispositivos, o ambiente. Então, tudo isso é bastante importante, pessoal. Nós vamos continuar agora na finalidade, que é o quê? Para que aquela rede foi montada, certo? Então, vamos conosco aqui. A classificação de acordo com a sua finalidade é o que? A classificação de redes trata do uso da rede como, pessoal, em que habitualmente uma rede local faz parte da rede de internet de uma empresa, escola ou órgão do governo, pessoal. Olha lá, a internet, como nós já citamos no começo, a internet é o que? Conjunto de dispositivos compartilhando recursos e informações pelo mundo inteiro, pessoal. Ou seja, é uma rede pública. A internet não tem dono, pessoal. Para sua comunicação, a internet utiliza o protocolo TCP/IP, que nós vamos abranger mais detalhadamente na nossa próxima aula, ok? Tem muita gente que utiliza a internet até para coisa ilícita, né, professor? A gente falou do Faro, mas ataques de negação, por exemplo. Eu estava lendo uma manchete agora há pouco que foi realizado um ataque de hacker na base de dados da defesa do Brasil, né, dos órgãos de defesa do Brasil, que é o Exército Brasileiro, em relação às informações dos generais que estão no comando daquele órgão. Aí, em relação, são questões políticas, né, na verdade. E aí você vê, esse pessoal utilizou recursos, às vezes, de uma máquina que está lá no Japão, de uma máquina que está na Europa, vários recursos de máquinas em locais diferentes, utilizando essa internet, esse tipo de rede, para poder invadir ou poder forçar um serviço diferente ou quebrar uma chave, algo parecido, de segurança para poder invadir um sistema. Isso é muito comum. Então, por isso que tem essa questão aí da internet, compartilhando vários recursos no mundo todo. E às vezes você não sabe nem onde que está aquilo. Você consegue saber um site pela questão do endereço, né, professor? Então, você tem lá o link.com, geralmente esse site está armazenado lá nos Estados Unidos. .com.br, opa, já é algo que está aqui no Brasil, né? Então, pela terminologia você consegue saber, mas existem recursos que você está utilizando agora, pessoal que gosta de baixar filmes, né? Às vezes você está baixando filme de um servidor lá no Japão, lá nos Estados Unidos, você nem sabe a origem daquele servidor. E da mesma forma que você acessa esse recurso lá, o pessoal de lá vai acessar os recursos da sua máquina, porque você está na mesma rede, você está na internet, então você tem que ter esses cuidados. É por isso que a gente também utiliza programas de antivírus, para tentar conter ao máximo esse tipo de invasão. É isso, professor? Correto. Continuando, pegando o gancho do professor, se você deve ter percebido que rede e segurança andam lado a lado, pessoal.
Por isso que o professor comentou, deu alguns exemplos. Então, sempre quando envolver segurança, também vai envolver rede. Então, é uma questão bastante importante. Você tem que saber conhecer a sua estrutura física, a estrutura lógica, como tudo está se comunicando, exatamente para você se precaver, para você prevenir contra ataques na sua empresa, na sua casa, onde você estiver naquele ambiente. Então, pessoal, você tem que entender bem detalhado mesmo, porque quando você compreende melhor, você sabe as possíveis falhas que podem ocorrer, né? Então, a gente sabe que a rede, ela pode ocorrer alguma falha, né? Então, você vai estar já habitual, já o seu conhecimento para conseguir descobrir aquela falha e resolver aquilo rapidamente, certo? Então, a internet, ela faz parte desse globo de rede se comunicando, ok? Então, são vários computadores de outras regiões, de outras localidades se comunicando, que também pode ter informações que muitos desconhecem. Foi o que o professor acabou comentando. E tem a internet e tem a intranet, que nós vamos comentar agora. Se eu me permitir, professor, só pode interromper falar, professor. mais uma vez em relação a essa questão da internet. Eu lembro que tinha uma batalha comercial nos Estados Unidos, eu acho que isso tem uns 2 anos, em que uma empresa, hackers de uma empresa, ficaram atacando uma outra de TV por assinatura, né? Uma grande empresa de TV por assinatura, eles queriam interromper os serviços. Sabe o que eles utilizaram para fazer ataque de negação? É aquele que você fica mandando requisições para os servidores daquela empresa lá onde estão os filmes, as séries, enfim, tudo disponível de TV daquela empresa. Eles estavam utilizando até câmeras que a gente tem de monitoramento, porque aquelas câmeras são conectadas na internet. Elas utilizam uma rede para a gente poder ter o acesso, fazer configurações, ver as imagens, salvar tudo aquilo. Então, elas ficam conectadas na internet. E quando ela está conectada à internet, ela precisa de algum serviço e ela também faz requisições para poder se conectar, né, para poder passar e transmitir essas informações, esses dados. Então, eles pegavam essas câmeras e direcionavam, em vez de ir para o servidor A, ia tudo essas requisições para o servidor daquela companhia. De tantas requisições, tantas chamadas, o servidor não deu conta, é como se os 40 alunos de uma sala de aula fossem falar com o professor aí. E aí todo mundo falando ao mesmo tempo, o professor não entende ninguém, aí ele simplesmente não consegue fazer mais nada. Aí é o que a gente chama do ataque de negação. Então, para você ver, às vezes não é só um computador, são todos os dispositivos que a gente possa imaginar que estejam conectados à internet. Eu dei o exemplo da câmera, mas tem babá eletrônica, tem tanta coisa, né, professor? Mas vamos falar de intranet, porque senão a gente não termina a aula, exatamente. Né, não, mas pegando esse gancho do professor, esses exemplos nós estamos dando para vocês irem compreendendo as coisas que acontecem, mas não entre em pânico. Vocês vão começar a entender mais esses exemplos, tudo como é que funciona, durante as aulas. Então, não se preocupe. Nós estamos só dando uns exemplos para você saber o que acontece. Vocês vão conhecer tecnicamente o que acontece durante as nossas aulas. Então, não se preocupe. Vamos continuando agora para cá, para a parte de intranet, pessoal. Vocês viram o que era internet e agora nós vamos ver o nosso slidezinho, o que é intranet. Vamos lá. Na intranet, pessoal, é também conhecida como rede corporativa. É a rede de uma empresa em que são disponibilizados serviços aos funcionários, permitindo a comunicação interna da empresa de forma controlada, ou seja, ela pode ser ligada a um ambiente externo também, né? A internet, de forma segura. Ou seja, a intranet é a rede corporativa, pessoal, de uma empresa, a rede interna que disponibiliza os serviços aos funcionários, ok? É uma rede interna da empresa. Possibilita eu fazer uma impressão, né, professor? Isso, você pode estar imprimindo, você pode estar olhando seu contra-cheque, você pode estar pesquisando várias informações referentes à empresa. Cifro, né? Isso, exatamente. Sistemas que a gente tem acadêmicos no boletim do aluno, isso dentro da organização você consegue ter acesso sem ter que partir para a internet para isso. E extranet, pessoal, o que seria a nossa extranet? É uma extensão da intranet, então você precisa compreender o que é intranet para entender o que é extranet. Ou seja, a extranet é uma extensão da intranet, porém, ela não é acessada internamente na empresa, certo? É disponibilizada uma forma de comunicação entre a rede interna da empresa e as suas filiais, parceiros de negócio também, a fim de compartilhar os recursos da rede interna da empresa.
ok? Nós vamos já explicar. E a VPN, que é a rede privada virtual. É uma rede virtual estabelecida ou criada entre 2 ou mais pontos que permite o acesso remoto aos funcionários ou parceiros à rede interna da empresa com o objetivo de executar ou utilizar determinado recurso ou tarefa, como se estivesse na rede local da empresa, pessoal. Ok? E então, professor, né, para nós darmos um exemplo melhor pro aluno, né, nós podemos explicar essa questão de intranet, de extranet, de VPN, com exemplos práticos do que o aluno vê no dia a dia, até como funcionário da empresa, ou seja, ele vai estar na empresa dele, ele quer acessar o calendário de férias, quer acessar seu contra-cheque, quer pegar algum documento interno da empresa. Então, se ele está dentro da empresa, naquele ambiente físico interno, né, professor, o que está acontecendo? Ele está naquele ambiente interno da empresa, ele está na intranet. Certo? Ele está lá dentro da empresa, está na salinha dele, está se comunicando lá, está na intranet. Agora, se ele está em casa e quer acessar algum serviço da empresa, a empresa disponibiliza exatamente para você acessar de casa, através de um link, utilizando os meios que eles vão lhe informar. Você acessa a rede interna da empresa, você acessa via extranet, certo? Esse canal de comunicação que você pode estar acessando da sua casa à empresa, a rede interna da empresa, você também pode utilizar uma VPN, pessoal, exatamente. Então, a VPN vai ser esse canal de comunicação, esse meio que você vai utilizar para se conectar da sua casa, onde você estiver, à rede interna lá da sua empresa, ok? Quando é um sistema, né, professor, um site, quero baixar meu contra-cheque, aí a empresa disponibiliza através de extranet. Mas vocês que vão desenvolver sites, vocês vão ter que dar manutenção. Quem desenvolve geralmente dá manutenção, né, isso, professor? Então você vai ter que ter acesso ao código-fonte que vai estar armazenado em um servidor. Isso aí a empresa não tem como deixar numa extranet lá, de cara para todo mundo poder ver, né, professor? Até questão de realmente manter o acesso ali protegida, aquela informação, ela vai disponibilizar o quê? Uma rede específica, um canal entre você e a empresa, que é um canal mais seguro, que é a VPN. Aí você vai ter acesso àquele servidor e até os arquivos que tem ali em relação ao site que você fez. Então precisa melhorar lá o back-end de uma aplicação, não está salvando, deu algum problema, se o usuário clica no botão gravar e não está gravando nada, você precisa fazer uma alteração em código-fonte, você pode estar utilizando uma VPN para poder se conectar ao servidor. Isso da sua casa, você não vai precisar sair, pegar um transporte para ir até a empresa fazer isso, não. Você vai fazer da sua casa, geralmente de madrugada, né, professor? Que é o horário que o pessoal está dando manutenção nos sistemas aí para as grandes empresas, tá? Pois é, pessoal, pegando o gancho do professor, né, eu acho que muitos de vocês já utilizaram o VPN no celular para várias coisas. Um exemplo que eu vou dar. Teve um período aqui no Brasil que o WhatsApp foi proibido, né? Proibido não, foi suspenso, na verdade, o serviço. O serviço foi suspenso, né? A justiça determinou que foi suspenso, então parou de funcionar. E o que aconteceu? Muitos foram lá em aplicações, instalaram um programinho lá, uma VPN, e através da VPN ele voltou a funcionar. E muitos vocês fizeram e nem sabiam o que estava fazendo, né? Algo bastante interessante, né, professor? É verdade, professor. Pois então. O pessoal já procura soluções, exatamente, né? O WhatsApp parou, meu Deus, e agora? Aí já tá lá 10 aplicativos, 10 VPNs que você pode estar lá. Exatamente. Para poder acessar o recurso, né? Aí vocês colocaram no celular essa VPN, né? Começaram a usar o WhatsApp, voltou a funcionar e você não sabe nem o porquê. Sabe nem o motivo, só sabe que voltou a funcionar, você começou a utilizar e ficou feliz. Mas o que acontecia, né? O que pode ter acontecido? A aplicação foi suspensa aqui no Brasil, mas um usuário que está ali em Guajará-Mirim, na Bolívia, ela tinha um acesso normalmente, não foi suspenso lá, porque foi uma ordem judicial interna aqui nossa. Então o que ele fez? Ele criou uma conexão, um canal de conexão com as pessoas e compartilhou isso.
que é perigoso, né? A gente está acessando assim de forma, a questão do WhatsApp. Da mesma forma que você tem acesso ao computador dessa pessoa, esse recurso, ela vai ter acesso aos seus dados lá no seu smartphone. Então, suas fotos, suas conversas, isso aí tudo fica exposto para utilização dessa outra pessoa lá na ponta. Muito cuidado com isso também, tá? Correto, pessoal. Pegando o gancho do professor, exatamente isso. É muito importante o quê? Quando você utiliza uma VPN, você está utilizando um canal por onde as suas informações vão passar. Se você não sabe da onde é aquela VPN, não sabe quem criou, não sabe se é uma empresa que está disponibilizando, você corre um sério risco de ter as suas informações coletadas nesse caminho. Por quê? Porque você está mandando informação via WhatsApp, só que você está usando a VPN, é o caminho por onde essas informações estão passando. Então, você está usando esse caminho, a pessoa responsável por esse caminho que lhe cedeu, ela tem acesso ao que está passando por lá. Então, você tem que tomar muito cuidado quanto a isso, pessoal. Então, bastante cuidado quando você for utilizar qualquer recurso de terceiro. Você tem que utilizar de sites ou pessoas ou empresas confiáveis. Né? Então, nós vamos agora para a nossa atividade em sala, né? Bastante concentração, leia as questões, né? As respostas. Nós voltamos daqui a pouco para poder responder junto com vocês, certo? Voltamos aqui para responder nossa atividade. Espero que vocês tenham participado. E aí, professor? Tem muita participação aí? Como é que está os alunos? Professor, a gente teve bastante participação aqui, tá? O pessoal está respondendo. Eu vou registrar aqui a presença, né, dos tutores e dos alunos de Ouro Preto do Oeste. Deixa eu ver aqui, professor, só mais um minuto. O pessoal de Porto Velho também está respondendo, do Polo Porto Velho, Zona Norte. Pessoal de Espigão do Oeste. A gente tem várias interações aqui, professor. Isso aí. Que o pessoal está mandando as respostas já das questões. A gente vê que o pessoal acompanhou a nossa aula, conseguiu executar aí a atividade. E o objetivo é esse, tá, gente? Então a gente vai verificar, analisar cada questão e verificar aqui se a resposta deles está de acordo com o nosso gabarito, não é isso, professor? Exato, a gente estava comentando aqui com o professor, não é isso? Nós deixamos a última questão, realmente, a última questão foi separada especialmente para vocês. Então, agora que a última questão vamos fechar com chave de ouro, pessoal. Então, vamos lá para a primeira questão aqui, não é isso? Para o nosso slidezinho, número 1. A pergunta é uma rede de computadores de uma determinada empresa, baseada também na arquitetura TCP/IP. Fornece serviços aos empregados e permite a comunicação interna da empresa de forma controlada. Pessoal, aqui a palavra-chave é o quê? Comunicação interna da empresa, pessoal. Se é uma comunicação interna da empresa, qual é a resposta correta aqui, pessoal? A gente teve várias respostas, professor, dessa aqui, ó. Vou citar alguns, tá? O aluno Marcos Vinícius Gomes, aqui do Polo Zona Norte, ele disse que a resposta correta é a letra C, intranet. Já o aluno Marcos Santos, também do Polo Zona Norte, ele disse que é a alternativa B, Meganet. O aluno aqui, deixa eu ver, Marcos Santos, né, já falei. A aluna Tainara, de Ouro Preto do Oeste, ela respondeu que é também a letra C, intranet. O aluno Léo, também de Ouro Preto do Oeste, acompanhou a mesma resposta da Tainara e também disse que é a letra 1, que a alternativa C responde à questão número 1, professor. Então, vamos lá, pessoal. Então, continuando aqui. Será que eles acertaram? Vamos ver agora se acertou. Então, a palavra é o quê? Chave interna, pessoal. Se é comunicação interna, a resposta correta é a letra C, intranet, pessoal. Ok? Não esqueçam, pessoal.
Quando nós nos tratamos de comunicação interna da empresa ou rede corporativa, nós tratamos de intranet, pessoal, interno, ok? Não esqueçam disso. Vamos lá para a nossa próxima questão. É a rede de interligação de diversos sistemas de computadores ou redes locais localizado em regiões fisicamente distantes. E aí, professor, como é que a gente foi nessa daí? Gente, ó, professor, aqui de Porto Velho, o aluno Marcos Vinícius, ele respondeu que a questão número 2 é a alternativa E, WAN. Também aqui em Porto Velho, o aluno Marcos Vinícius, ele acompanhou dizendo que é a mesma alternativa, também questão 1. Vamos ver aqui se alguém discordou disso. Matheus de Ouro Preto do Oeste também disse que é a letra E, mas o Braz, lá de Ouro Preto do Oeste também, ele está discordando aí em relação à resposta de todos os outros colegas. Ele está dizendo que é a alternativa D, né? A letra D, LAN. E aí, professor? Será que um deles acertou, hein? Quem será que tá certo? Alguém tá certo aí nesse bolo, né? Alguém tem que acertar, não é possível, né, professor? Então, vamos lá. Então, pessoal, olha só. Voltando para o nosso slidezinho aqui, ó. Regiões fisicamente distantes, pessoal. Olha só o que diz aqui nosso slidezinho. Fisicamente distante. Observe que ele não falou mesma cidade, não falou mesmo ambiente, simplesmente a palavra foi regiões fisicamente distantes. Se é região fisicamente distante, pessoal, ela pode estar localizado em outro estado, outro país e por aí vai. Então, a resposta correta é a letra E, WAN, pessoal, por se tratar de regiões fisicamente distantes. Exatamente. Então o Braz aí ele acabou confundindo com a LAN, né, professor? Exatamente. Mas a LAN ela vai se diferenciar porque ele está no mesmo Isso, a LAN, pessoal, né, é no mesmo ambiente, ok? Mesmo ambiente, pessoal. Então, no mesmo ambiente físico é a LAN, ok? Então, regiões fisicamente distantes é a nossa querida WAN, pessoal, certo? Então, vamos para a nossa próxima questão aqui. É uma rede dentro de determinada região, normalmente na mesma cidade, em que os dados são armazenados numa base comum, por exemplo, uma rede de determinado banco ou farmácia dentro de uma mesma cidade. Como é que foi a participação aí, professor, nessa questão? A gente teve várias participações, o pessoal está divergindo bastante, assim, a gente está vendo que eles estão realmente tentando chegar num consenso aí da alternativa. Aqui em Porto Velho, o aluno Marcos, ele disse que é a alternativa B, professor. A resposta dessa questão aí. Eu vou colocar aqui marcado Bzinho. Mas teve outros colegas aqui de Porto Velho, o Marcos Santos, por exemplo, ele disse que é a letra D de dado. D de dado também. O aluno Fabrício de Ouro Preto do Oeste, ele disse que também é a letra D de dado. Então, da resposta número 3, a gente teve essas interações aí desse pessoal de Ouro Preto e Porto Velho. Pessoal, então vamos lá. Então, ó, pra gente, como é que a gente responderia essa questão de uma maneira fácil, simples e fácil, pessoal? Então, se focou aqui na questão da mesma cidade, pessoal, se é na mesma cidade, ok? Você está falando de banco ou farmácia e de uma rede, pessoal. Se é rede, ou seja, eu posso estar ligando num bairro A, bairro B, bairro C, ok? Porém, todas essas conexões dessa rede de farmácia ou banco estão onde, pessoal? Na mesma cidade. Se ela está na mesma cidade, a resposta correta, pessoal, é qual? Letra D de dado, MAN, pessoal. Ok? Resposta correta é MAN. Por que não seria LAN, pessoal? Porque a LAN, pessoal, é o mesmo ambiente físico. É o que? É a mesma sala, pode ser o mesmo setor, certo? Ela fica no mesmo ambiente, ok? Então, a MAN não. A MAN, dentro da MAN, ela pode ter a LAN? Pode. Por que não? Porém,
na MAN é o quê? É a LAN da rede A, mais a LAN da rede B, mais a LAN da rede C. Porém, eles estão separados, pessoal. Eles estão em outras regiões, porém aonde? Na mesma cidade, ok? Se focou, a questão focou explicando que é na mesma cidade, então automaticamente eu tenho que classificar como MAN, ok, pessoal? Vamos para a próxima questão aí. Se fosse o mesmo prédio, né, professor? A gente tivesse um prédio aí de 10 andares, 12 andares, né? Aí dentro desse mesmo prédio tivesse farmácia, que mais? Que é o exemplo aí da farmácia, banco e outras empresas, aí a gente poderia conectar através de uma LAN, né, professor? Isso. Mas como aí é em cidades, locais diferentes dentro da mesma cidade, aí a gente utiliza. Isso, pessoal, vamos voltando aqui para essa questão aqui, né? Eu vou até dar uma limpadinha aqui para desenhar para vocês. Não sou muito bom no desenho, mas a gente vai desenhar aqui. Se fosse no mesmo prédio, que nem o professor Saulo estava falando, afirmando aqui, mesmo, pessoal, no mesmo prédiozinho aqui, ó, vamos supor que nós temos o andar aqui, ó, primeiro andar, né? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Mesmo que fosse aqui o térreo, mesmo que fosse aqui no mesmo prédio, pessoal, aqui no primeiro andar eu ia ter uma LAN, ok? No segundo andar ia ser outra LAN também naquele local. Terceiro andar, outra LAN. E no quarto andar, LAN também. Porque nós estamos no mesmo ambiente físico, pessoal. Nós estamos dentro do mesmo prédio, ok? Agora, se esse prédio aqui, ele é no bairro A, e nós temos um outro prédio no bairro B, podendo ter também várias LANs, porém a interligação entre o A e o B são em bairros diferentes, em regiões diferentes, porém na mesma cidade, aí nós temos que classificar como MAN. Agora, se não houvesse essa ligação aqui, ó, não tem essa ligação entre outro bairro, é somente esse prédio aqui. Temos somente o prédio A, o andar 1, 2, 3, 4, pessoal se comunicando, é tudo LAN. Então, aí sim, nesse caso, eu poderia falar que tudo isso daqui é uma LAN, pessoal, certo? Mas, porém, a afirmação da questão aqui deixou claro que é o quê? É todo na mesma cidade e são rede, pessoal, são redes de banco ou farmácia. Ou seja, nós temos aqui uma filial, temos uma matriz, que é a letra A, conectado com a letra B na mesma cidade. Então, se ele deixou claro que é na mesma cidade, então é MAN, pessoal, ok? Se ele falasse que era no mesmo ambiente físico, na mesma sala, no mesmo prédio, seria LAN. Porém, ele não falou isso, ok? Então, próxima questão. É uma topologia de rede que apresenta um ponto central de conexão. Todas as estações estão conectadas neste ponto, e uma estação não depende da outra para o seu funcionamento. E aí, professor, como é que foi a participação aí do... Pergunta difícil, hein, professor? Tá bem elaborada, né, as perguntas. O pessoal tá caprichando aí nas respostas, né, tentar entender. E o pessoal, tô gostando, professor, das respostas. Marcos Vinícius, ele disse que a 4 é a alternativa D. Deixa eu marcar aqui, vamos lá. E o Marcos Santos disse que é a letra E, de elefante. Isso. Estudo de Porto Velho, deixa eu ver aqui. Marcos Santos, né, já falei. A aluna Ruth, de Ouro Preto do Oeste, ela disse que a questão número 4 é a letra E também. Tá seguindo aí o pensamento do Marcos Santos. E foram essas as respostas que a gente teve. Desculpa, professor, o Marcos Santos ele mandou primeiro dizendo que era a letra E, mas depois ele disse aqui que é a letra D. Tá, então ele ficou entre... Ele ficou entre E e D. Entre E e D, ok. Então, vamos lá, pessoal. Letra D e I, né, que vocês estão divergindo aí. Vamos lá, então vamos ler a questão mais uma vez, ó. Uma topologia de rede que apresenta um ponto central. Então eu vou colocar aqui, ó, a nossa bolinhazinha aqui, um ponto central, certo? Deixa a bolinha bem bonitinha aqui para vocês aqui, ó.
ponto central de conexão, aí todas as estações, se ele falou todas, pessoal, então é mais de uma aí, né? Estão conectadas neste ponto e uma estação não depende da outra para o seu funcionamento. Então, podemos dizer que aqui é uma estação A, aqui é uma estação B, aqui é uma estação C, aqui é uma D, não é isso? Letra E. Então, pela imagem, nós podemos perceber que essa bolinha é o que? É o nosso ponto central, não é isso? E todas as estações, as demais estações, estão conectadas nesse ponto central. Pessoal, qual topologia que tem um ponto central, pessoal? Ok? Vocês têm que lembrar disso. A topologia que tem um ponto central que conecta todas as estações. Por que ficaram a dúvida entre ponto a ponto? Ponto a ponto, pessoal, como vocês viram na imagem, é quando eu ligo direto um ao outro, certo? Então, aqui eu não tenho um ponto central no meio, eu tenho somente uma ligação com a outra aqui, ó. Então, o A está ligado diretamente ao B. Se ele está ligado diretamente ao B aqui, eu não tenho um ponto central. Então, se ele está ligado um ao outro, é ponto a ponto. Porém, aqui nós temos um ponto central. E todas as estações ou computadores estão ligados a este ponto central. E o que ele fala mais no final aqui, ó? Uma estação não depende da outra para o seu funcionamento. Ou seja, eu posso muito bem tirar essa estação B daqui. Se eu tirar a estação B daqui, o resto continua funcionando? Continua. Então, se eu percebi que a letra A continua funcionando, a letra C continua funcionando, a letra D continua funcionando e a letra E também, pessoal, quem não funciona aqui é B, porque eu tirei para manutenção, fazer alguma coisa, mas o resto continua funcionando. Então, é um ponto central que liga as demais estações e nenhuma estação depende da outra. Qual seria esta topologia, pessoal? Topologia em estrela. Exatamente, resposta à letra D de dado, onde nós temos um ponto central e as demais interligando nesse ponto central. Ok, pessoal? Não fique com dúvida, certo? A questão mais esperada, pessoal, é a questão 5, que nós vamos ter mais tempo nela. Por quê? Eu percebi que foi a questão que vocês tiveram maior dificuldade em compreender, e isso já foi proposital. Vamos ler a questão. É uma topologia de rede em que uma estação está ligada à outra. Qualquer problema em uma estação compromete a conexão das demais posteriores, certo? Como é que foi a nossa participação aí, professor? Professor, o Marcos Vinícius ele disse que é a letra A, disse que é anel. O Marcos Santos acompanhou também, dizendo que é a letra A também. O Joéder, lá de Ouro Preto do Oeste, ele está dizendo que é a letra E, de escola. E é as alternativas, as respostas que a gente tem aí de interação do pessoal. Ouro Preto do Oeste e o pessoal de Porto Velho está de parabéns, né, pessoal? O pessoal realmente aí conseguiu resolver todas as questões e passar a compartilhar aqui conosco. Você fez também sua atividade aí nos outros polos, pede para o tutor presencial compartilhar aqui com a gente. Bom, para que a gente possa estar passando aqui as respostas ao professor e tentando esclarecer. Às vezes a gente viu que tem, né, professor, uma dúvida aí, gente que está em questões diferentes, ou seja, não tem um consenso. Essa é a hora da gente fixar o conhecimento e trazer aí a alternativa correta, esclarecer o porquê que aquilo lá é a resposta certa, né? Então a gente teve essas duas aí, professor, letra A e letra E. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Se mais alguém responder, professor, eu vou passando aí para você, tá? Vamos lá. Pessoal, essa questão aqui, ela foi elaborada justamente para vocês errarem, né? Mas se vocês tiverem bastante atenção, vocês acharão a resposta correta. Vamos lá, mais uma vez. É uma topologia de rede em que uma estação está ligada a outra. Então, nós sabemos que A está ligada a B, né? Podendo ter C, podendo ter D, por aí vai. Qualquer problema em uma estação compromete
a conexão das posteriores. O que são posteriores? São depois, não é isso? Então pessoal, nós poderíamos falar o seguinte: se uma está ligada à outra, vou até colocar o desenho para vocês, poderíamos dizer que é em anel. Vocês responderam primeiro em anel, né? Então poderíamos dizer que é em anel. Vamos para o pensamento de anel. Então vamos lá, letra A, B, C, D. Então cada uma estação está ligada à outra, correto? Correto. Qualquer problema de uma estação compromete as conexões das demais, posteriores. Então já vamos focar nessa palavrinha aqui. Conexão das demais posteriores. Então o que vem depois? Então vamos supor que nós tivemos um probleminha aqui entre B e C. É isso? Probleminha entre B e C. Então houve um problema. A partir de C, C, D, E, F, tudo ia parar de funcionar, pessoal. Ok? São as posteriores. E outro detalhe da conexão em anel. Vocês lembram que no começo da aula eu falei o que tem entre uma estação e outra ligando? Um repetidor, pessoal. Então, entre uma conexão, uma estação e outra, existe um repetidor interligando as estações. E observe que no enunciado não fala isso. Não é isso? Ó. Ou seja, é obrigado, pessoal, em anel ter um repetidor. Tem que ter um repetidor para poder propagar o sinal para outra. Então, ó, ele só fala somente o quê? Que a topologia é uma rede que está ligada a outra e pronto, falou só isso. E depois ele falou o quê? Qualquer problema em uma estação compromete a das demais. Então, pessoal, se ele falou demais e deixou bem claro, posteriores, certo? O que se comprometeu as posteriores, na anel, o que acontece no anel? Compromete tudo, pessoal. Se eu não tenho a comunicação aqui, o que vai acontecer? Ele vai falhar do C, vai falhar do D, vai falhar do E, do F e automaticamente também falha da letra A. Por quê? Porque há uma ligação de F com A. Então, a ligação em anel é uma ligação circular, então todas estão ligadas com todas. Se eu interromper uma aqui, ele interrompe tudo, pessoal. Por quê? Porque todos estão interligados, ok? Então, vamos lá. Primeira questão aqui, vocês marcaram letra A, é anel, não é isso? Então, acabei de explicar. Em anel, anel não seria possível, por quê? Porque não foi mencionado o repetidor e todas as estações estariam incomunicáveis, pessoal. Por quê? Porque todas estão ligadas aqui, ó, uma a outra formando um círculo de comunicação, ok? Vamos explicar agora a letra B, aqui, se seria possível ser a letra B. Vamos lá. Como é que é a letra B, pessoal? É um barramento, não é isso? Então, um barramentozinho. E nesse barramentozinho, eu tenho a estação A, tenho a estação B, tenho a estação C, tenho a D e tenho a estação E, não é isso? Então, o que ele falou? É uma topologia em que uma estação está ligada à outra. Ok, sucesso. Então, falou que precisa de repetidor? Não precisa de repetidor. Então, se uma ligação está ligada à outra, ok. Então, até agora, essa afirmação é verdadeira. Na topologia em barramento. O que ele continua falando? Qualquer problema em uma estação compromete a conexão das demais. Então, vamos ver se é isso mesmo. Vamos supor que eu interrompi a conexão entre B e C mais uma vez, que nem eu expliquei em anel. Então, a partir deste ponto aqui, não há mais comunicação. Observe que ela tem um ponto inicial, né? A barrinha, e tem um ponto finalzinho. Então, a estação E, ela não está ligada à estação A, como acontece na rede em anel. Na barra, ele começa na letra A aqui, vai seguindo o fluxo e acaba aqui na letra E. Então, na rede em barra, o que acontece? Se eu perco essa conexão aqui, automaticamente as conexões posteriores, que são C, D e E, param de funcionar. É isso que acontece. É isso que foi falado na afirmação. Ó. Qualquer problema de uma estação compromete a conexão das demais. Então, essa parte aqui, essa afirmação posterior aqui
da afirmação aqui da questão está correta. Então, se nós vimos que a primeira parte, que é uma estação que está ligada à outra, está correta, e a outra parte também aqui na conexão das demais também está correta, então nós nem precisamos nem olhar as demais questões, que seriam árvore, estrela e ponto a ponto. Por quê? Porque a questão barramento já supriu o que a questão queria, pessoal. Então, lembre que eu expliquei bem no comecinho a questão do anel e barramento. Vamos ver a resposta aqui, ó. Resposta correta, letra B de bola, barramento. Certo, pessoal? Viu aí como é que a atenção aos detalhes é bastante importante, né, professor? Foi maldade, né, professor? Essa daí, né? Para o Não, pessoal ver que ali entre as linhas, né, uma informação suprimida, que é a questão do repetidor, né, mudou completamente a alternativa e a resposta. Se você coloca através de um repetidor, a gente teria uma outra alternativa, não é isso, professor? Corretamente. Dentro dessa questão, né? Exatamente, pessoal. Então, se neste caso, nessa questão aqui, eu colocasse aqui, ó, está ligado a outra, e colocasse bem aqui no cantinho, através de um repetidor, e colocasse bem aqui, ó, compromete a conexão e tirasse posteriores aqui, pessoal, das demais. A resposta correta seria a letra A. Porque as demais aqui eu poderia incluir tudo, pessoal. Certo? Ou poderia deixar das demais ou compromete a conexão de todas, pessoal. Ok? De todas. Então, se eu colocasse repetidor e de todas aqui, a resposta correta seria a letra A. Mas na afirmação aqui da questão não fala isso. Fala que está somente ligada a outra e compromete a conexão das demais, pessoal, posteriores, o que vem depois. Então, o que vem depois da onde foi ocorrido o problema lá, pode ser no cabeamento, o fio lá no computador, em alguma estação. Teve problema dali em diante, nada mais funciona. Funciona só as partes iniciais. É isso, professor? Então, isso mesmo, professor. Vocês fiquem atentos também, pessoal, à atividade de percurso, né, que fala justamente sobre isso, pessoal. A classificação de redes, que foi o que vocês acabaram de ver. As questões, pessoal, são bem parecidas ao que nós falamos aqui. Então, não esqueçam disso, pessoal. É algo bastante importante. Ok? Segura o pessoal que está com a mochila nas costas aí já, né, professor? Minha, senta aí que tem coisa importante ainda aí pra gente ver. Tem coisa ainda aqui. Pessoal, a nossa próxima aula aqui, modelo de referência OSI e arquitetura TCP/IP. Pessoal, isso se não um dos, é o assunto mais importante que vocês têm que ter em mente na questão de redes, pessoal. Tudo vai envolver o modelo de referência OSI e a arquitetura TCP/IP. Vocês não podem deixar, pessoal, de conferir essa aula, de estudar, porque essa aula vai ser primordial, essencial, vai ser todos os aulas aí que vocês pensam aí para entender todas as outras. Se vocês não entenderem não faltem, né, professor? Exatamente. Não faltem a aula, verifiquem o material que vai estar disponível lá no AVA. E aí, professor, que aula produtiva, hein, professor? Pois é, a gente viu componentes de rede, a gente viu a classificação de todas as redes que a gente tem disponível. Eu já jogo aqui uma questão número 6 para o aluno, né? Será que o meu celular, em algum momento, ele pode ser um servidor dentro de uma LAN? E aí, professor? Ou de uma WAN? Uma ótima pergunta. E uma outra pergunta, questão número 7. O meu celular, ele faz parte de que área abrangente? Ele faz parte de uma LAN? Faz parte de uma MAN? Faz parte de uma WAN? E aí, pessoal, o negócio vai depender de vários fatores, né? Então, assim, ó, exatamente. Deixou o desafio aí, né, para vocês. Vocês já podem trazer isso aí na próxima aula, gente. Ó, o professor perguntou se o meu celular pode ser um servidor, né? A gente viu que é um componente de rede. Em que momento ele pode ser um servidor? Será que ele realmente tem como servir as outras estações de trabalho, um computador na minha casa? De que forma eu posso fazer isso, né? Qual é o cenário que isso vai acontecer? E aí o professor já perguntou também, né? Questão das características, né?
qual é a classificação dele em relação Exatamente. à sua rede. Pois Então, é. fica esse desafio aí. Eu quero me despedir, gente, agradecendo a participação de vocês. Polo Porto Velho e Ouro Preto do Oeste estão de parabéns, tá? Que é isso realmente que a gente espera. Não deixem as dúvidas. A gente viu que as questões às vezes confundem um pouco. Então esse é o momento da gente fazer a interação, tá? Então, meu muito obrigado. Dizer que na próxima aula eu aguardo vocês aqui também junto com o professor Marlon no chat para esclarecer todas as dúvidas e tragam esses desafios, ok? Pois é, pessoal, me despeço também de vocês, né? Qualquer pergunta vocês podem mandar, que nós estaremos respondendo. Não fique com dúvida, pessoal. Nós demos a introdução dessa parte de redes, nós vamos estar abrangendo mais essa questão. Na próxima aula nós vamos entrar já a fundo na parte técnica mesmo. Vocês não podem deixar de faltar. Qualquer coisa, revise o material, veja novamente, estudiem a aula e não fique com dúvida. Ok, pessoal? Uma ótima semana para vocês. Até a próxima, ok? Educação à distância, mudando realidades.